Oi, meus amores, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 6, tá? E vamos fazer esse capítulo devagar, porque ele tem algumas funções das organelas das células, né? E isso é um pouco complexo porque são várias organelas. E como nós vamos aprender muitas organelas, então a gente vai fazer esse capítulo mais devagar. Porém, eu peço, como eu já pedi em outras aulas, que vocês estejam prestando atenção nas aulas, fazendo anotações e estudando, tá? Muita gente teve dificuldade no estudo dirigido e a dificuldade, a maioria foi porque eu percebi que não prestaram atenção nas aulas e aí acabou se complicando, tá? Então, vamos fazer melhor nos próximos. Vamos lá, estamos no capítulo 6, onde vamos continuar a falar sobre a célula, unidade fundamental da vida, parte 2. Como vimos no capítulo anterior, a célula é formada por três partes principais, não é? Quem lembra, a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Porém, não vamos mais ficar só nessa divisão, vamos aprender cada organela dessa célula, certo? Já estudamos a membrana plasmática. Nós vimos que a membrana plasmática é a membrana que recobre aqui, ó, e protege, né, a célula, e ela também é responsável pela entrada e saída de substâncias das células. Também vimos que essa capacidade de selecionar quem entra e quem sai da célula é chamada de permeabilidade seletiva, e que ela tem que ter muito cuidado, como vimos também a bomba de sódio e potássio, né? Tem certas substâncias que não podem ficar muito dentro da célula, tem que ficar mais no líquido extracelular, porque senão a célula ela pode ou murchar, diminuir de tamanho, ou ela pode inchar, e aí as duas formas acabam destruindo as células. Mas vamos continuar. Nós já falamos também sobre a importância da célula para a vida. E a célula, ela, por mais que ela seja tão pequena, a complexidade dela é muito grande, porque ela respira, ela faz digestão, sustenta, ela se locomove, ela também elimina aquilo que não é para ficar dentro da célula, ela elimina resíduos e ela também se reproduz. Então, por mais que a célula ela seja bem pequenininha e que nosso corpo tem milhares de células, inclusive nós temos mais de 200 tipos de células no nosso corpo. Por mais que ela seja tão pequena, ela é muito complexa. E também ela é muito coordenada. Nós vamos ver aqui que ela tem alguns órgãos que nós podemos chamar de organelas ou organoides, e eles trabalham dessa forma bem coordenada. Ela não é bagunçada. Ela tem várias formas de organização, cada organela ela tem uma função para desenvolver. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o citoplasma. Nós aprendemos que o citoplasma é toda essa parte aí que envolve, está entre a membrana plasmática e o núcleo, né? Tudo isso aqui é o citoplasma, certo? É a porção mais volumosa da célula. E nas células procariontes, quem lembra aí o que é células... Ai, eu acabei passando. Quem lembra aí o que é células procariontes? São células que não possuem carioteca, não possuem essa membrana, ela não tem núcleo e o material genético fica espalhado pela célula. Então, vamos lá. Se essa célula aqui, essa célula é uma célula animal, ela é uma célula eucarionte porque ela tem membrana, essa membrana aqui do núcleo chamada carioteca, né? E o material genético está aqui. Mas se essa célula não tivesse esse núcleo aqui, por exemplo,
Então, essa parte aqui toda estaria coberta pelo quê? Pelo citoplasma, não é? Então, seria, o que que acontece? Essa célula que não tem o núcleo, que é chamada de célula procarionte, o citoplasma é todo o conteúdo do interior da célula, intercelular. Então, quando a célula for procarionte, ela não vai ter núcleo, o citoplasma vai ser toda a porção do interior da célula. Na célula eucarionte, como podemos ver, não, né? Porque ainda tem aqui o núcleo, que ele tem uma porção até grande dentro da célula. Mas o citoplasma continua sendo a porção mais volumosa. Aqui nós já podemos visualizar algumas organelas, certo? Que nós vamos estudar cada organela dessa. O citoplasma, ele é formado pelo citosol. O que é o citosol? É o líquido viscoso, mais parecido com gel, que é formado por íons e moléculas dissolvidas em água, claro, na quantidade certa. Como aprendemos, eu preciso de água dentro da célula, mas eu preciso de uma quantidade correta. Se a célula tiver uma quantidade maior de água dentro dela, ela se desfaz, ela se quebra. Então, o citosol, ele é um líquido viscoso que está dentro do citoplasma. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a membrana e aqui eu tenho todas as organelas dentro do citoplasma, que é essa parte aqui. O que é o citosol? É o líquido viscoso que está dentro do citoplasma. Então, toda essa parte aqui da célula é coberta pelo citosol. Perceberam que o núcleo não é, certo? Aqui é o núcleo. Então, se eu não tivesse o núcleo, seria uma célula e outras organelas, mas o básico até agora é se eu não tiver o núcleo nessa célula e ela for uma célula procarionte, então essa parte aqui também estaria coberta pelo citosol. Mas como eu tenho o núcleo, então essa parte aqui não está. Entenderam até agora, né? Eu tenho aqui a membrana plasmática, que é essa daqui. Nós vamos ter aqui o citoplasma, que dentro do citoplasma ele está revestido por esse líquido viscoso chamado de citosol. Outro nome também para o citosol é hialoplasma, mas nós estamos mais acostumados com esse nome citosol, em quantidade certa. Vamos lá. Aqui eu trouxe, só para vocês lembrarem, sobre a membrana plasmática. Para a gente lembrar. A membrana plasmática, ela é coberta por... Ela é formada por fosfolipídios, né? São duas camadas, lembra? Que a gente falou, primeira camada de fosfolipídio, essa parte daqui de baixo deles, as perninhas, não podem ter contato com água, aí vem outra camada de fosfolipídios e eles se organizam, né? Eles correm aqui e ficam debaixo, né? Dessa primeira camada. Assim, eu não tenho água aqui, ó. Eu só tenho água aqui fora da célula e aqui dentro da célula. Lembram disso, né? Que eu tenho essa bicamada fosfolipídica e eu tenho aqui as proteínas, tá? O aloplasma ele vai ficar aqui dentro da célula. Eu estou lembrando das proteínas porque entre as moléculas orgânicas que estão dentro do citoplasma, eu tenho essas proteínas aqui. Como nós falamos, essas proteínas elas dão forma à célula e também vai contribuir tanto para o movimento da célula. Lembra que a gente falou que é o mosaico fluido por causa do movimento da célula? Então, essas proteínas aqui, elas tanto contribuem para a sustentação da célula, também como para o seu movimento e pelo também transporte de substâncias. Essas fibras de proteína que nós estamos vendo aqui, nós vamos estudar aqui as proteínas e as fibras de proteína, que é o que forma as proteínas. São os microfilamentos e os microtúbulos. Vamos saber agora o que são os microfilamentos e os microtúbulos. Os microfilamentos
são esses aqui. Aqui tem um exemplo dos microfilamentos de actina. Eles são fios torcidos que dão sustentação à membrana da célula. Por mais que eles estejam no citoplasma, eles vão dar sustentação para a membrana da célula. Outra função dos microfilamentos é formar algumas dobras que aumentam a superfície de contato. É como se fosse formar uma luva, por exemplo, que vai aumentar a superfície da célula. Eles aumentam aqui. Deixa eu achar aqui. Eles vão aumentar a célula e a célula ela vai poder fazer essas dobras aqui, tá vendo? Com isso aqui, elas podem fagocitar. Lembra que a gente falou da fagocitose? Essas dobras aqui são as invaginações da célula. Então, elas podem pegar alguma substância através desses microfilamentos. Outra função dessas dobras é aumentar a capacidade também de absorver os nutrientes. Então, as células do intestino, por exemplo, que eu preciso que elas absorvam os nutrientes, eu vou ter muitos microfilamentos. Aqui, muitos microfilamentos dentro da célula do intestino, porque ela precisa absorver. Então, com isso aqui, ela pode também jogar para fora ou ela pode trazer, né, para dentro dela, através desses microfilamentos aqui. Os microtúbulos, que são esses daqui, eles são estruturas que eles são mais grossas que os microfilamentos e eles formam os centríolos, os cílios e flagelos. Eles todos aqui, juntos, esses filamentos intermediários já é um assunto mais complexo que vocês não vão ver agora, certo? Por enquanto, nós só vamos ficar com os microfilamentos e os microtúbulos. Esse conjunto de fibras funciona exatamente como o nosso esqueleto funciona, que ele dá sustentação e forma, tá? Então, só revendo, nós falamos aqui da membrana plasmática, que nós temos a proteína. Dentro das proteínas, nós temos as fibras de proteína, que é o que forma as proteínas. Essas fibras de proteína são os microfilamentos e os microtúbulos, que dão sustentação à membrana da célula e formam as dobras que vão capturar, não é, alguma substância fora da célula que ele precisa, ou também jogar para fora. Entenderam até aí? Se alguém tiver alguma dúvida durante a aula, pode perguntar lá na hora do grupo, porque aí eu posso responder, porque se você deixar para depois, acaba esquecendo. Vamos falar aqui do citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é o conjunto desses microfilamentos e microtúbulos. Então, assim como eles têm a função de ser o esqueleto da célula, de dar sustentação e dar forma para a célula, é a função do citoesqueleto. Todos juntos, eles dão sustentação e dão a forma à célula. Nós não falamos que o citoplasma ele é formado pelo citosol e ele tem um líquido de gel? Então, imagina uma bolsinha de gel. Se eu conseguisse pegar o gel e colocar dentro de uma película bem fina, que é a membrana plasmática, ela ia ficar sem forma, não é? Então, o citoesqueleto ele vai servir para isso, para ele dar forma e sustentação para a célula. Eu espero que tenha ficado claro até aí, tá, gente? Por favor, qualquer dúvida, me pergunte, para a gente voltar. Agora, vamos falar sobre os centríolos. Esses aqui, ó. Os centríolos, são esses dois aqui. Lembra que eu acabei de falar que os microtúbulos, eles são estruturas mais espessas que formam os centríolos? Eles formam os centríolos, os cílios e os flagelos. Aqui, ó. Os microtúbulos são esses tubinhos aqui, ó. Bem fininhos, tá vendo? Então, o conjunto desses microtúbulos vai formar um centríolo. Aí, aqui nós temos dois centríolos. E para que serve o centríolo? Ele é importante para a divisão das células. Quando a célula se dividir, quem vai
ajudar nessa função vai ser os centríolos, que é o conjunto de microtúbulos. Os cílios e os flagelos, que são formados pelos microtúbulos, peraí, gente. Tinha dado problema aqui na setinha que eu não estava conseguindo voltar. Sim, voltou. Aqui. Os cílios e os flagelos, que também são formados pelos microtúbulos, eles servem para fazer a locomoção da célula. Eu trouxe dois exemplos aqui. Esse aqui é um paramécio, que ele é envolto por vários cílios. Olha, esses cílios são parecidos com os cílios dos nossos olhos mesmo. Então, aqui, ó, tem muitos cílios. Como é que o paramécio, eles se locomovem? Esses cílios aqui, eles se mexem como se eles estivessem se batendo no líquido. Então, eles se batem, e aí o paramécio, ele consegue se locomover por causa desses cílios. Os flagelos, então, o paramécio, ele é rico em cílios. Já os flagelos, eu posso ver no espermatozoide. O espermatozoide, ele é uma célula. E aqui eu tenho um óvulo, que é outra célula. Mas vamos falar do espermatozoide. O espermatozoide, ele tem essa parte aqui, ó, que é bem maior, né? E ela se mexe como se fosse um zigue-zague. Isso aqui faz o espermatozoide se locomover. O nome disso aqui é flagelo. Eu não vou ter os flagelos só no espermatozoide, não. Eu vou ter em outras células, eu vou ter também em animais. Eles se locomovem através desses flagelos. Então, ficou claro aqui, né? Deixa eu voltar mais uma vez. Eu tenho aqui os microtúbulos e os microfilamentos, que são as fibras de proteína. Nós falamos que os microfilamentos, eles dão sustentação à membrana da célula e fazem essas dobras para que eles possam absorver substâncias. Nós falamos também sobre os microtúbulos, que juntos eles formam os centríolos, mas também formam os cílios e os flagelos. Os centríolos, a função, falamos que é a divisão celular. Os cílios e flagelos são a locomoção das células. Certos até aí? Então, vamos para outra organela, a primeira organela, que é o retículo endoplasmático granuloso, que também pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso, ou até mesmo só com as iniciais, RER, retículo endoplasmático rugoso. Nessa aula, nós vamos estudar só até o retículo endoplasmático, para não ficar muito extensa, com muita coisa para vocês aprenderem, tá? Então, vamos lá. O retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado assim por causa dessas substâncias aqui. Cadê a setinha? Exceto aqui. Aqui, gente, essas bolinhas mesmo, tá vendo? Que estão aqui. Isso aqui é o que faz o retículo endoplasmático ele ser rugoso. São chamados de ribossomos. Nós vamos falar sobre ribossomos de novo mais à frente. Mas a função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Então, eu tenho um retículo endoplasmático. O que vai fazer ele ser liso ou rugoso é a presença de ribossomos. Então, se eu tenho um retículo endoplasmático que ele tem aí esses ribossomos aqui, ele é retículo endoplasmático rugoso. Se ele não tem ribossomos, ele vai ser retículo endoplasmático liso. Entenderam? Ah, tia Liz, o retículo endoplasmático rugoso, ele já nasceu assim, rugoso, e o liso já nasceu liso? Não, às vezes é transitório. Às vezes o retículo endoplasmático rugoso, ele pode virar liso. É só ele ficar sem ribossomos. E às vezes o retículo endoplasmático liso pode ficar rugoso. É só ele ganhar os ribossomos, certo? Os ribossomos, eles vêm e se juntam ao retículo. A função geral do retículo endoplasmático, seja liso ou rugoso,
a distribuição no interior da célula de substâncias. Vamos lá. Agora, a função do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas. Essas proteínas, elas vão para outras partes do corpo e têm funções muito específicas. Eu preciso de algumas proteínas em algumas partes do meu corpo. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas, ele sintetiza uma proteína muito importante que vai me ajudar na digestão. Então, as células do pâncreas, ela é muito rica em retículo endoplasmático rugoso, justamente para fazer esse tipo de proteína. Aí, o que acontece? Essa proteína, ela sai de lá e aí ela vai lá para a porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Entenderam? Então, no pâncreas, eu tenho, nas células do pâncreas, as células de lá são ricas em retículo endoplasmático rugoso. Eu posso ter células, gente, que tem pouca quantidade de retículo endoplasmático e ter células que têm mais quantidade. Assim como vimos que o espermatozoide aqui é uma célula que tem flagelo, não é toda célula que tem flagelo, não, tá? Então, tem características que são específicas de algumas células. Mas elas têm retículo endoplasmático rugoso, só que umas têm mais, como a do pâncreas. Então, ela libera essa proteína no suco pancreático e essas proteínas, elas recebem o nome de enzimas e aí elas descem lá para o intestino para ajudar na digestão. Aqui nós temos uma figura melhor para mostrar os dois tipos de retículo, endoplasmático liso e o rugoso. Como vocês podem ver, o liso está bem liso aqui. Dê seta aqui. O liso não tem ribossomos, mas como vocês podem ver aqui a corzinha, tá vendo? Esse aqui poderia ter sido um liso que ganhou ribossomos, ou poderia ser, na verdade, ele é um rugoso que está mudando de cor. Se ele perder aqui, né, os ribossomos, ele vai virar liso, tá? Então, qual a função do retículo endoplasmático liso? Ele tem várias funções, ele tem mais funções do que o rugoso. Ele sintetiza hormônios sexuais. Esses hormônios são conhecidos como estrógeno e, no caso, o feminino é o estrógeno, que também é chamado de estrogênio, e a testosterona, que é o hormônio masculino. O que isso vai fazer? Vai trazer características ao ser, no caso, se for o homem, a testosterona vai trazer características do homem para o ser vivo. Por exemplo, a voz grossa, barba, tudo isso é trazido pelos hormônios. Já nas mulheres, a questão da menstruação, por exemplo, também a falta, né, de pelos na região do rosto. Então, tudo isso é trazido pelos hormônios que são sintetizados lá pelo retículo endoplasmático liso. Tem outra função muito importante, que ele faz o processo de desintoxicação de algumas substâncias no nosso corpo. Por exemplo, o álcool. O álcool é uma substância tóxica que precisa ser eliminada do nosso corpo. Quando alguém bebe, depois de um tempo, o álcool ele é eliminado. E o retículo endoplasmático liso, ele trabalha nessa eliminação. As células do fígado mesmo, elas são muito ricas em retículo endoplasmático liso, porque é lá que ocorre a sintetização do álcool. Então, quando a pessoa ela bebe muito, chega um momento que o álcool ele nem faz tanto efeito nela, né? Ela tem que acabar bebendo mais, porque as células do fígado,
que têm o retículo endoplasmático liso, elas se acostumam e aí aumenta, né, a quantidade de células que tem retículo endoplasmático liso lá no fígado, e aí elas sintetizam mais rápido, elas eliminam o álcool mais rápido. E aí o organismo acaba se adaptando àquela quantidade de substância. Isso também ocorre com outras drogas, mas é mais comum a gente falar do álcool, certo? Então, aqui termina a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só perguntar.